Conversas cruzadas aqui na TV com os rumos da economia. O que eu estou gostando aqui, e nós estamos nos encaminhando para a reta final do programa, é que eu não vou chamar de crise, que o Brasil não vive uma crise econômica, né? Crise econômica está vivendo hoje a União Europeia. O Brasil não vive uma crise econômica. Nós temos hoje um cenário que já foi melhor. Hoje não é dos melhores, os indicadores não são dos melhores. E que nós temos aí um susto, né, um receio com o que possa vir. A questão do dólar, a questão da inflação assustando, do baixo crescimento econômico e da infraestrutura que não é adequada e por aí vai. Agora, o que eu estou gostando aqui é o seguinte, é que se está vendo uma possibilidade nessa crise, entre aspas, né? Os senhores percebem uma possibilidade na questão da China investindo no mercado interno, aí Santa Catarina pode se dar bem pelo fato das exportações de frangos, de suínos para lá, de carne suína, de carne de frango, e tem a questão dos produtos de luxo, Santa Catarina, quem sabe, entrando aí com mobiliário, né, com a questão dos móveis, enfim. O senhor vê também uma oportunidade se abrindo? Vejo, sempre tem oportunidade. E o brasileiro é muito criativo, né? Tanto é que no Japão são 100, um entre 100 vira empresário. Aqui a maioria tem vontade de ser empresário. E muitos agora. No peito e na raça. Então, né? Isso é muito bom para o Brasil. Eu queria aproveitar que nós estamos agora com essa turbulência na rua. Quer dizer, o pessoal está exigindo muita coisa aí da presidente. Então, eu queria colocar à disposição dos líderes o meu livro, que eu coloquei os dados com base econômica e social para que as exigências fossem centradas, como algumas estão sendo e outras não. Então, estão reivindicando tudo de um governo que já está falido, né? Então, tem que haver uma reivindicação concreta, como não está havendo violência, isso é muito importante. E a reivindicação deve ser comedida, deve ser medida para ter efeitos. Agora foi feito tudo às pressas, mas isso vai continuar. Então eu acho que há necessidade de se preparar para rever essas reivindicações. Bom, o seguinte aqui, o senhor concluiu? Gostaria de concluir? Eu queria dizer que aqui no livro ele está escrito de uma forma didática que as pessoas podem rapidamente, inclusive começa com o orçamento da República, né? Onde, como entra o dinheiro e como é gasto. Perfeito. E aí, gradativamente, as pessoas vão se inteirando que tudo tem um fundamento econômico, não é? O que vamos exigir? Da onde virá o dinheiro? Tudo isso está tumultuado hoje. A presidente só assina e claro. Não Agora, sabe Janine, então, a gente tem visto aí na política de desenvolvimento econômico, né, na questão de incentivos fiscais, não é de hoje, o governo tem agido de forma pontual, né, por segmentos, né, a indústria automobilística, a redução do IPI e tal. Aqui estou vendo agora a Câmara aprova desonerações na folha para mais de 10 setores. Então, nós temos aqui, né, a contribuição do INSS de 20% cai para uma faixa entre 1% e 2%, quer dizer, isso é muito bom, do faturamento, né? Então, aí para os setores beneficiados, construção civil, transporte, empresas jornalísticas, comércio varejista, isso aí é uma política correta para estímulo da economia? É o estímulo ao consumo, né? Mas só que o estímulo ao consumo no Brasil se transforma também em endividamento das famílias. E é isso exatamente que está muito alto. No Brasil se paga muito imposto, então qualquer desoneração, qualquer abatimento tributário sempre vai ser bem-vindo, né? Só que o que eu vejo é o seguinte, existem medidas, por exemplo, num período onde a mobilidade é crítica nas maiores cidades do país, em cidades de médio porte, o governo incentiva a compra de automóveis. Não é? E não investe adequadamente no transporte público, não dá vazão. Eu acredito que que essas manifestações, inclusive, vão gerar um choque de prioridade. Isso aí vai dar uma mudada, né? Espera-se. Exatamente. Sim, né? Até, por exemplo, eu acho que esse governo ainda não está perdido, porque eu sou uma pessoa que acredito no Brasil.
E eu acho que independente do partido político. Eu lembro que no PT se falava muito em orçamento participativo. Governar junto com as pessoas para saber quais são as prioridades. Eu acredito que o próprio PT se perdeu, né? Politicamente, deixando isso de lado. Tanto que muitas pessoas saíram do partido quando isso começou a acontecer e foram para outro partido. E o que eu vejo é o seguinte, hoje existe sim uma necessidade clara da nossa presidente parar e ouvir as pessoas. Eu acho que existe um grande... Está obscura a questão da assessoria dela, eu não consigo compreender uma assessoria muito clara, eu não sei até que ponto ela não pode estar sendo queimada politicamente para que o Lula volte. Sim, sim, chamado fogo amigo. Exatamente, sabe? Existe toda uma intenção nos bastidores que muitas vezes a gente não tem acesso a esse conhecimento. Né? Mas o que eu vejo é o seguinte, o que está em jogo é o futuro do Brasil. Os indicadores são ruins agora, mas o governo precisa de um choque de credibilidade. Talvez ela, nesse momento, a Dilma precise se desvincular da imagem do Lula, porque até então ela está sempre grudada à imagem dele. Né? Então, vamos desvincular, vamos pensar no ministro Manteiga, que eu não sei se vai durar muito tempo, porque ele precisa ser austero e ele não está tendo força para isso. Ele tem choques e rompantes sem fundamentação de política econômica, porque ele dá boas notícias quando as notícias não são tão boas. Né? E isso que dá choque de credibilidade. As pessoas passam a não acreditar mais no que ele está dizendo. Porque o que ele precisa é demonstrar números. A inflação está assustando nesse momento. Ele pode dizer de uma forma mais amena que vai controlar a inflação, mas vai auxiliar com a política fiscal. Não é ficando se contradizendo se vai ser 15, se vai ser 12 bilhões o corte no orçamento e se vai dizer essa semana ou na próxima. Ele tem que ter um discurso né, direcionado. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Nós estaremos de volta amanhã. Obrigado para vocês que participaram e nos acompanharam aqui. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.